queridinhos da belezinha, tranquilo? Bom, seguinte, vamos então começar com a nossa aula de citologia em relação às organelas, perfeito? Então, já foi visto sobre as membranas, não é? As membranas celulares, nós falamos sobre a membrana plasmática, perfeito? E em relação à membrana plasmática, nós vimos diversos fatores dela lá, e agora nós vamos para as organelas, tudo bem? Olha lá. A primeira organela que nós vamos falar são os ribossomos. Os ribossomos, eles são formados por RNA ribossômico mais proteínas. Por favor, é extremamente importante você saber que eles não apresentam membranas envolventes, tudo bem? Estão envolvidos com a síntese de proteínas. Perfeito? Então, eles são formados por RNA e proteínas e estão envolvidos na síntese de proteínas. Esses caras, eles apresentam duas subunidades de tamanhos e densidades diferentes. Tudo bem? Eles têm duas subunidades, tá? E esses caras, eles são encontrados tanto livre no citosol, quanto aderidos ao retículo endoplasmático, e podemos encontrá-los também aderidos à membrana, ao envoltório nuclear. Tudo bem? O que tem que ficar claro? Essas organelas são as únicas, não são membranosas, tudo bem? São as únicas que estão presentes tanto em eucariontes quanto procariontes. Lembrem-se, procariontes não apresentam organelas membranosas, tudo bem? Só vai apresentar os ribossomos. Mesmo estando presente tanto em eucariontes quanto procariontes, os ribossomos dos procariontes, eles são menores do que os eucariontes. O do procarionte é chamado de 70S, ao passo que o eucarionte é de 80S, perdão. Esse S, ele não é segundos. Esse S é uma unidade de sedimentação chamada Svedberg. Tudo bem? Então, esses são os ribossomos que estão envolvidos na síntese de proteínas. Inclusive, isso aí, as partes que aqui ele tem, por exemplo, o sítio, aqui o sítio P, aqui o sítio A, não é? Que isso a gente vê lá na síntese proteica. Beleza? Tranquilo? Então, esses foram os ribossomos. Principal, está presente em eucariontes e procariontes, tá? E eles são formados por RNA ribossômico e proteínas, e também não apresentam uma membrana envolvente. Perfeito? Próximo. Retículo endoplasmático. Meus queridos, retículo endoplasmático, ele é um sistema de bolsas e tubos conectados à carioteca. Beleza? Olha só, aqui está a carioteca. Perfeito, ó, aqui está a carioteca. Tudo bem? E esses sistemas de bolsas e tubos aqui, ó, aqui, tubos, e aqui as bolsas. Opa, vamos arrumar aqui. Isso. Tudo bem? Eles estão todos interconectados, tudo bem, à carioteca. Quando você olhar isso aqui, os tubos, eles formam o retículo endoplasmático liso. E as bolsas, elas formam o retículo endoplasmático rugoso. Por que rugoso? Porque ele vai apresentar ribossomos aderidos à sua face externa. Quando você se cair em uma prova, você vai ver o seguinte, olha só, retículo endoplasmático, o rugoso, ele é repleto de ribossomos, olha só os ribossomos aqui, ó. Tá vendo? Então você vai ver essa situação, bolsinhas cortadas, ó. Beleza? Porque isso aqui é um corte transversal, pegou transversal. E como eu vou saber que é o retículo endoplasmático liso? Porque próximo ao retículo endoplasmático rugoso, você vai ter essas vesículas aqui, parecem vesículas, né? Mas são tubos que foram cortados, ó. Você está vendo essa face aqui, ó. É isso que você está vendo ali. Opa! Nossa, minha flash ficou horrível aqui. Vamos apagar. Aqui. Ó, você está vendo isso daqui, ó.
É essa boquinha que você está vendo ali em corte. Tudo bem? E qual que é a função desses retículos? As funções vão ser o seguinte. Primeira coisa, o retículo endoplasmático rugoso, como ele está com ribossomos, a principal função dele aqui é a síntese de proteínas. Agora, o que chama a atenção? É que essas proteínas são proteínas para exportação. Como assim, William? São proteínas que serão utilizadas ou fora da célula, ou vão ser utilizadas na membrana. As proteínas que são produzidas, que são utilizadas no citoplasma, elas são produzidas pelos ribossomos livres. Tá? Então aqui vai ser produzidas essas proteínas, elas vão sendo empacotadas em vesículas, isso aqui depois vai para complexo de Golgi, sofre modificações e a gente vê isso daqui a pouco lá no complexo de Golgi. Além das proteínas, elas produzem também as produzem glicídios para produzir glicoproteínas que vão fazer parte da membrana plasmática. Perfeito? O retículo endoplasmático liso é esse cara aqui, ó. Ele não apresenta ribossomos e ele está em forma de tubos. Olha que bonitinho esse aqui, ó. Bem legal esse, tá? Então, ele vai estar relacionado com a síntese de lipídios. Esse, sem sombra de dúvida, é o que mais cai em prova, ó. Essa função. Síntese de lipídios. Ele produz ácidos graxos, fosfolipídios, esteroides. Como ele produz esteroides, presta atenção, ele vai ser, então, muito comum nas gônadas, né? Porque você vai ter lá a produção de estrógeno, progesterona, que são derivados de lipídios esteroides. Tudo bem? Outra coisa que pode ser cobrada também é a desintoxicação celular, ou seja, então o fígado vai conter também uma grande quantidade desse retículo endoplasmático. Então, presta atenção, ó, células secretoras, elas contêm bastante retículo endoplasmático rugoso e contém também bastante complexo de Golgi. Tá? E retículo endoplasmático liso, eles são encontrados bastante também nas gônadas e no fígado. Tá bom? Então, só uma ideia aí para vocês. E pode cair? Pode. Tá? Esse retículo endoplasmático aqui, ó, que é um retículo endoplasmático, liso especial, que é o retículo sarcoplasmático. Esse retículo sarcoplasmático ele é encontrado nos músculos, onde ele armazena uma grande quantidade de cálcio que vai ser utilizada para a contração muscular. Beleza? Então essa é a função dos retículos. Vamos agora aí, complexo golgiense ou complexo de Golgi. Amores, esse cara ele é formado por um conjunto de bolsas, né? Um conjunto de bolsas, aqui estão elas, né? Achatadas, que são as cisternas. Tudo bem? Esse conjunto de bolsas achatadas aqui, ó, é chamado de golgiossomo ou dictiossomo. Tudo bem? Qual é a função dele? Ele empacota substâncias, modifica e secreta. Tem gente que só coloca só empacota e secreta. Por exemplo, ele tem duas faces. Ele tem essa face que é chamada de face cis, que é a face onde vai chegar imagina que, por exemplo, aqui ó, está o retículo endoplasmático, onde eu fiz esse risquinho vermelho agora. Está aqui o retículo endoplasmático rugoso. Ele envia essas vesículas para o complexo de Golgi, e esse complexo de Golgi, então, vai receber essa vesícula por essa face chamada cis, ou também chamada de face formadora. Tudo bem? Ou chamada de face formadora. Essa proteína, ela chega aqui, ela vai sofrer modificações nessas vesículas, e depois ela é liberada mediante vesículas. Beleza? Então, acontece aqui o seguinte, ele vai receber essas proteínas, ele modifica essas proteínas e depois ele secreta. Tá?
Por exemplo, agora nós temos o seguinte. Deixa eu apagar aqui os meus riscos anteriores. Pronto. Bom, em relação a essas funções, então, olha só. Quando ele recebe essa vesícula vinda do complexo do retículo endoplasmático, ele vai transformar e depois vai secretá-las. Perfeito? Depois ele vai secretá-las. Vamos imaginar que isso aqui está lá no pâncreas e é a insulina. Então aqui vai chegar uma pré-insulina, aqui assim, tá? Ó, aqui chega a pré. Que ridículo. Ó, aqui chega a pré-insulina, que contém 81 aminoácidos, tudo bem? Aqui nessas vesículas, ela vai ser clivada e vai liberar, então, a insulina ativa, aqui, a insulina ativa, que contém 51 aminoácidos e um peptídeo de 30 aminoácidos. Então, essa insulina, ela vai ser enviada para fora da célula, onde vai participar do metabolismo do açúcar no sangue. Tá? Então, do mesmo jeito, ela vai formar, nessa situação, ela pode formar proteínas que vai para a membrana plasmática. É dessa forma, por exemplo, que se formam os lisossomos. Isso aqui, ao invés de ser uma vesícula com insulina, poderia ser um lisossomo, beleza? Aqui também vai ser produzido um glicídio chamado ácido hialurônico, que é muito comum no tecido conjuntivo, tudo bem? Ele é um glicídio. Então, essa é uma das funções do complexo de Golgi. Outra função do complexo de Golgi, aqui, é a formação do acrossoma. Deixa eu apagar isso. Apagando. Pronto. O acrossoma. O acrossoma, meus amores, é essa bolsinha aqui, que ela é formada pela fusão das vesículas do complexo de Golgi. Isso daqui vai auxiliar no processo da fecundação. E também lá na divisão celular, lá na divisão, nós veremos que ele também participa da citocinese em vegetais. Então, o complexo de Golgi é uma organela que atua bastante na célula. Beleza? Vamos. Lisossomos. Os lisossomos são organelas responsáveis pela digestão intracelular. Beleza? Aqui dentro contém várias hidrolases ácidas. Se aqui dentro existem hidrolases ácidas, então quer dizer que o pH ali vai ter que estar ácido. Então, o pH, ele é por volta de 5. Tem livro que coloca 4,8, tem livro que coloca 5. Beleza? Em contradição, em relação ao citosol, o citosol ele tem pH de 7,2. Tudo bem? Levemente básico ali. Então, aqui dentro, o pH ele é ácido. Amores, como que ele faz para manter esse pH ácido? Para manter o pH ácido, ele vai bombear hidrogênio e cloro. Nossa Senhora! E cloro para dentro do lisossomo. E dentro do lisossomo, ele vai formar então o ácido. Nossa Senhora, que ridículo! O ácido clorídrico, tudo bem? Então, o ácido clorídrico ele vai ser o responsável pela manutenção do pH dentro dessa organela, que é responsável pela digestão celular, tudo bem? Aqui dentro dessa membrana, não é? E lembrando que ele é formado a partir da interação existente entre retículo endoplasmático rugoso e complexo de Golgi, aqui nessa porção, na face interna, aqui, ó, da membrana, ela é protegida por glicoproteínas, ela é protegida da própria autodigestão, beleza? Bom, então, os lisossomos, eles são responsáveis pela digestão intracelular e ele tem duas funções, tudo bem? Ele vai ter uma função, deixa eu apagar isso aqui, deixa
Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Olha só. Apagando assim, eu tô me sentindo no quadro. Ó, é o seguinte. Então vamos lá. Amores do tio Ira Lopes, o Calvo. Olha só. Aqui eu tenho a função heterofágica. Opa, vou pegar a canetinha aqui. A função heterofágica e a função autofágica. A função heterofágica é quando ele digere substâncias vindas de fora da célula. A autofágica, ele digere partes da própria célula. Tudo bem? Ou quando uma organela está desgastada, ou quando o organismo está privado de nutrientes. Tudo bem? Bom, então vamos ver como tudo isso acontece. Vamos primeiro para a heterofágica. Primeiro para a função heterofágica aqui. Beleza? Primeiro para a função heterofágica. Então, essa partícula alimentar aqui, ela vai ser absorvida, ela vai ser fagocitada e forma uma vesícula, que é o fagossomo. Tudo bem? O fagossomo. Agora, vindo aqui do complexo Golgi, eu tenho o lisossomo primário. Opa, uma coisa muito importante para a prova, presta atenção no tiozinho. Lisossomo primário é só o lisossomo mais as enzimas presentes em seu interior. Perfeito? Então, é somente as suas enzimas presentes em seu interior. Tudo bem? Então, tá. Então, é a vesícula mais as enzimas. Quando essa vesícula, quando o lisossomo primário, ele envolve a partícula alimentar, tá? Ele vai formar o lisossomo secundário, ou também chamado de vacúolo digestivo. Tudo bem? Esse lisossomo secundário, então, vai ser o lisossomo mais aquilo que ele vai digerir. Tudo bem? Então, isso que é o lisossomo secundário. Aí ele vai digerir aquilo que for necessário. O que for útil para a célula, ele vai enviar para o citoplasma. E aquilo que não for útil, ele vai ficar dentro de um vacúolo agora chamado de vacúolo residual. Esse vacúolo residual, ele normalmente é um pouco mais escuro e ele vai eliminar essas substâncias para fora da célula, para eliminar da célula, através de um processo chamado plasmocitose, como nós vimos lá na membrana, né? Plasmocitose é um processo, então, onde ocorre uma eliminação de compostos que não serão mais utilizados pela célula. Diferente da secreção, que é quando ocorre a eliminação por vesículas de substâncias que ainda serão utilizadas pela célula. Perfeito? Então, essa foi a função heterofágica. Então, o fagossomo é digerido pelo lisossomo. Aquilo que for útil pela célula fica na célula e aquilo que não for vai ser eliminado para fora. Tudo bem? Então vamos agora para a função autofágica. Beleza? Nossa senhora, olha que bonito que ficou agora. Jesus amado. Não, vamos fazer direito isso aqui. Opa! Fazer aqui, fazer um azinho aqui, que assim. Tentei fazer um igual do Avengers, mas não rolou. Ó, então a função autofágica, tudo bem? Então acontece o seguinte: na função autofágica vai ocorrer a digestão de partes da célula. Bom, mas primeira coisa, aqui no desenho não está marcando, mas primeira coisa, por exemplo, uma organela, uma mitocôndria, por exemplo. Tá? Ela deixou de ser utilizada, ela já está desgastada, então ela vai ser envolvida por uma... Deixa eu ver se eu coloquei a figura aqui. Não coloquei. Mas tudo bem. Ó, então ela vai ser envolvida... Deixa eu ver se eu consigo voltar. Não consigo voltar. Mas tudo bem. Ela vai ser envolvida, primeiramente, está no meu slide do peroxissomo, mas ainda estou falando da função autofágica. Ela vai ser envolvida, vai formar um vacúolo autofágico, tudo bem? Primeiro ela vai ser envolvida por uma membraninha, ela vai ser marcada por uma membrana no retículo endoplasmático liso, tudo bem?
E aí, então, ela vai ser digerida pelo lisossomo primário. Então, na função autofágica, a primeira organela, ela recebe um envoltório de retículo endoplasmático liso e depois ela é digerida pelo vacúolo, depois ela é digerida pelo lisossomo. Perfeito? Desculpa, eu não sabia que não dava para voltar aqui. É uma coisa nova para mim. Tudo bem? Então tá. Bom, vamos para a próxima organela, que são os peroxissomos. Tudo bem? Peroxissomos estão presentes em todos os eucariontes, estão abundantes nos rins e no fígado. Aqui dentro dele apresentam mais de 40 enzimas oxidases. Opa! Então isso já me diz que aqui é um local de alto consumo de oxigênio, assim como as mitocôndrias. Beleza? A enzima mais famosa aqui é a catalase. Beleza? A catalase, ela vai degradar o peróxido de hidrogênio ou água oxigenada, liberando água e oxigênio. Beleza? Então, nós temos aqui uma figura de um lisossomo, perfeito, e aqui de um peroxissomo, e aqui um desenho do peroxissomo. Aqui também, ele também apresenta uma membrana simples. Esse cara aqui, é o seguinte, meus queridos, olha só, em relação às funções. Primeira coisa, a principal função dele é promover a oxidação de ácidos graxos. Coloquei até em letras maiúsculas aqui. Quando ele oxida os ácidos graxos, ele vai produzir acetilcoenzima A. Onde que essa acetil vai entrar, meus amores? A acetilcoenzima A, ela vai entrar lá no ciclo de Krebs. Então, ele está em interação com as mitocôndrias para a produção de energia. Ele vai degradar ácidos graxos. Esses ácidos graxos geram acetilcoenzima A, que vai participar do ciclo de Krebs. Tudo bem? Então, é uma função muito importante uma ação muito importante dos peroxissomos. Outra coisa, ele produz ácidos biliares lá no fígado. Esses ácidos biliares, posteriormente, são utilizados para a produção de sais biliares, que são lançados na bile, e esses sais biliares, eles auxiliam na digestão das gorduras, ele vai auxiliar as lipases. Tudo bem? Por quê? Os sais biliares, eles transformam, né? Vesículas, eles transformam, os lipídios em gotículas menores, facilitando a ação das lipases. Então, olha só, que interessante. Os peroxissomos são muito importantes na produção desses ácidos biliares. E ele também produz o colesterol, que também o excesso e esse colesterol ele é lançado também na bile, tudo bem? O excesso dele, pelo menos. Joia? Outra função importante dele é a desintoxicação celular, que é o que sempre é cobrado. Olha só. Na desintoxicação celular, então, quais são as duas organelas que são utilizadas para desintoxicação celular? Retículo endoplasmático liso e peroxissomos. Tudo bem? Bom, uma coisa importante para nós aqui, então, as organelas orgânicas, tá? As moléculas orgânicas, lá no peroxissomo, elas são degradadas pelas oxidases. Perfeito? Aí o que acontece? Essas oxidases liberam a água oxigenada, que é um composto tóxico. Tudo bem? E a catalase, ela pega esse composto tóxico e converte em água e oxigênio. Isso quando ela está em excesso aqui. Porque senão, a catalase ela pode utilizar a água oxigenada também para oxidar outros compostos orgânicos. Beleza? Então, a catalase ela atua nessa reação aqui. Joinha? Uma outra coisa importante também, que daí eu acho que não pode até cair, mas eu acho mais provável de cair, isso aqui, ó. Isso aqui é o que eu acho que tem mais chance de cair. E isso aqui, e essa oxidação dos ácidos graxos. Isso aqui é o que eu acho de mais importante. Que rabisqueira que virou. Tudo bem?
e a produção de fosfolipídios. Essa produção de fosfolipídio, ele vai produzir os fosfolipídios chamados plasmologenos, beleza? Que são os fosfolipídios mais importantes da bainha de mielina. E quando ocorre, por exemplo, uma disfunção nessa produção, vai causar uma doença chamada adrenoleucodistrofia, que está ligada, é uma doença genética ligada ao cromossomo X. Teve um filme já que eu acho que vocês até assistiram, né? Que é o Óleo de Lorenzo, tudo bem, que fala dessa doença. E essa doença, ela vai atacar o sistema nervoso, as adrenais, e então a pessoa ela começa a ter problemas neurais graves, problema na fala, problema na locomoção, tudo bem? Então isso aqui pode até cair. Outra coisa que daí eu acho que também pode cair, porque eu já vi cair em vestibulares, é isso aqui, ó. Que nas sementes de plantas existe um peroxissoma especial chamado glioxissomo. Lá nas sementes, eles convertem lipídios em glicídios, beleza? Lipídios em glicídios, para ocorrer a germinação das sementes, beleza? Então, se eu fosse falar com você, para você ficar bem esperto, eu ficaria então com essa função, não quer dizer que eu não possa ganhar as outras, essa função, essa e essa. Essas aqui são as três mais que eu já vi mais em provas, beleza? Sabe o que eu tô achando legal disso aqui? Olha só, você viu como eu fui falando para você? É esse jeito que eu leio, rabiscando. Os meus livros são todos rabiscados. E aqui pode ver que eu coloquei as principais situações. Então facilita depois, se você for voltar e olhar, você já viu o que tem de mais importante aqui. Beleza? Então, meus queridos, assim eu fechei essa primeira parte de organelas. E aí nós vamos agora para a segunda parte. Beleza? Até mais, meus queridos!